Olá, eu sou Adriano, sou advogado, sou de Sergipe e hoje quero tratar sobre o assunto de testamento. Então, testamento existe várias formas. Mas o que é testamento? Testamento é a vontade da pessoa em vida para destinar partes de seu bem ou sua totalidade de bens a determinadas pessoas, ou física ou pessoa jurídica. Então, essa vontade ela tem que ser respeitada após a morte da pessoa. O testamento ele pode tratar sobre bens materiais e bens não materiais. E se tiver herdeiro necessário, o que fazer? Entende-se por herdeiro necessário o filho, que é o descendente, os pais, os ascendentes, até mesmo os avós podem ser beneficiados pelo testamento. Neste caso, quando há os herdeiros necessários, tem que deixar claro a necessidade de deixar a parte legítima, que é 50%. 50% você não vai mexer, ele é reservado para os herdeiros ou os ascendentes. Os outros 50% você pode dispor e doar, você pode a instituições, a outra pessoa física. É um ato personalíssimo, o ato do testamento. Só pode testar a pessoa com mais de 16 anos. É bom deixar claro que o testamento, quando em cartório, tem que ter no mínimo 2 testemunhas presentes ali no ato. E essas testemunhas não podem ser amigo íntimo, nem inimigo, não pode ser pessoa deficiente, a exemplo da deficiência mental ou cegueira. E também parentes não pode ser testemunha, até porque ele já vai fazer parte da legítima. Então, em regra, ele não pode ser testemunha no testamento, o parente, porque ele vai ser beneficiado, ele vai fazer parte da legítima. Agora eu fiz um testamento, tempos depois me dá vontade de fazer uma alteração. Eu posso? Pode. Você pode alterar a qualquer momento, inclusive pode revogar. O que você não pode mexer em um testamento é, se lá no testamento você deixou claro que determinada pessoa é seu filho, aí você agora não pode mais voltar atrás. Uma vez reconhecida a paternidade, é irreversível, não se pode voltar. Lembrando que o testamento, por ser um ato voluntário, ele não pode ser motivo de uma procuração. Vou fazer uma procuração para que determinada pessoa vá no cartório e faça um testamento. Não, isso não pode, testamento por procuração. Então, quais são as formas de testamento? Olha, são várias. Temos a cerrada, que é aquele testamento secreto, onde as pessoas beneficiadas não têm acesso aos pormenores dos bens a serem destinados. Nem tão pouco o tabelião tem acesso. O tabelião ele simplesmente vai ver a legalidade do ato, se ele tem as testemunhas, se a pessoa que quer testar é capaz, não é cega, não tem nenhum problema mental. Esse testamento cerrado, o tabelião simplesmente vai lacrar e vai certificar que está lacrado. Ele não vai abrir, não vai ter acesso, o tabelião. O tabelião ele não fica com cópias, não tem um registro lá específico. Você acaba, o testador, levando o seu testamento para casa. E esse testamento está lacrado e está carimbado pelo tabelião, o tabelião costura, faz o ato de lacre. Eles, uma vez houvendo extravio, o testamento ele perde todo o seu sentido. Só para você ter uma ideia, esse testamento cerrado, com a morte do testador, somente o juiz tem o poder de abrir esse testamento e fazer as designações dos bens ora destinados para os beneficiários. Outro ponto, não pode analfabeto fazer esse testamento. Esse testamento ele tem que ser em língua brasileira, é algo público. E por fim temos outro testamento, que é o testamento vital. Esse testamento vital, quem mais utiliza são aquelas pessoas que estão no leito do hospital, vão fazer algum tipo de cirurgia, algum tratamento, e tem receio de não voltar mais para a vida, ou ficar em estado vegetativo, e lá eles declaram como que é o procedimento. Isso é muito utilizado para quem faz parte da Testemunha de Jeová, que diz que não quer transfusão de sangue, ou aquela pessoa que tem medo de ficar vivo artificialmente e não quer isso para o corpo dela, e deseja fazer esse testamento. Outro ponto em questão é o testamento especial. O testamento especial é destinado para aquelas pessoas que estão embarcadas no avião ou navio, vão para a guerra ou estão a trabalho e de repente eles têm um mal súbito ou têm receio de não voltar mais
para a terra, para a sua vida normal, e chama o comandante e diz, olha, eu quero fazer um testamento, eu quero destinar meus bens, e lá o comandante vai redigir por meio de 2 testemunhas ali presentes para o ato, e esse testamento especial passa a vigorar. Tem o testamento público, esse testamento público ele é feito em língua nacional, esse testamento ele é aberto, todo mundo tem acesso a ele, ele é permitido para a pessoa que é deficiente visual fazer esse testamento, enquanto que o cerrado não pode. Tem uma ficha de registro no cartório, na Serventia de Pernambuco, lá fica no livro de número T, ou número T, lá mas cada cartório de notas, lembrando que é cartório de notas, vai organizar o livro específico de testamento. No estado de Sergipe, que é o meu estado, se você quiser fazer um testamento sem bens a declarar, você vai pagar R$ 116. Já o testamento, se você quer declarar os valores do bem, ele custa aqui R$ 389 em média. Então esse testamento público, ele é feito na presença do testemunho, o tabelião vai ver toda a legalidade, vai ver se você tem condições psíquicas para testar esse desejo seu. E tem um testamento particular. Esse não tem muita formalidade não, basta 3 testemunhas, você tem que testar, você tem que estar de capacidade plena, dizer o que você deseja destinar, lembrando que só pode ser 50% de seus bens. E o difícil desse testamento particular é se as partes morrerem, depois pode ser motivo para uma anulação ou coisa dessa natureza. E tem um testamento codicilo. Esse testamento retrata sobre bens de pequeno valor. Há quem a considera até como uma esmola. Mas na realidade esse codicilo é o desejo da pessoa viva em morte, diz como que é o seu enterro dele. Por exemplo, na minha cidade, em Aquidabã, um dos enterros em forma de codicilo era para que tivesse sofoneiros, vários sofoneiros, no cortejo fúnebre. Ou também o codicilo pode tratar sobre joias de pequeno valor, de uso pessoal, que você destina para uma determinada pessoa, para uma determinada instituição. É algo escrito onde você diz o que quer destinar para as pessoas, algo de pequeno valor. Móveis, por exemplo, você quer destinar um violão, algo simples. Agora, outro ponto. Como o testamento pode ser nulo? O testamento ele pode ser nulo se não determinar a pessoa. Tem que ser uma pessoa certa. Eu quero destinar para fulano de tal, CPF tal, RG tal, ou filho de não sei quem. Mas, eu acho que eu vou testemunhar para... Não existe eu acho em testamento. E outra questão. O testamento destinado a animais. Há quem diga que o milionário Chiquinho Scarpa determinou ou designou altos valores para um cachorro de nome Pafúcio. Agora é interessante notar que não existe previsão no Código Civil Brasileiro sobre determinar patrimônio para animais. Você pode determinar ou direcionar o seu patrimônio para instituições que tratem sobre pessoas abandonadas, que tratem ONGs, que tratem sobre animais. Então, você pode destinar a pessoa física, a pessoa jurídica, pode chegar para um cuidador desse animal seu e colocar seu cuidador no testamento e dizer, olha, eu vou designar parte de meus bens, mas você veja a possibilidade, a condição de tomar conta desse cachorro enquanto vida ele tiver, ou esse animal. Então, por fim, é isso é testamento. Muito obrigado pela atenção, meu nome é Adriano, sou de Sergipe.